Aqui, Lampião, Sertão e sua gente, José Vieira Camelo Filho, Zusa. E do Amauri é esse aqui, Lampião e as cabeças cortadas. A gente estava falando das cabeças cortadas, até a gente selecionou uma imagem aí das cabeças cortadas, que você disse que, né, que essa tem do uma livro foto não é que mais célebre. Aquela foto... Essa é a célebre. Essa é a célebre. Quem está lá, é o bando todo? Não. Não. Quando se diz que exterminou o bando de Lampião, isso é uma ficção. Porque eles estavam em 30... O bando, na ocasião, era composto de 68 pessoas. 68 pessoas, era um bando mesmo. Lá no local estavam 36. Em Angicos, né? Em Angicos. Angicos. E desses 36 que estavam, morreram 11 e sobraram 25. Sobraram 25. O que aconteceu com esses remanescentes? Onde foi parar essa gente? Não, muitos Foragidos? deles não, de forma nenhuma. É? Foram reintegrados na sociedade. Eu até colaborei muito para isso, ajudando alguns ex-cangaceiros. Eles tinham muito receio, não da polícia até, vamos dizer, mas da vingança de familiares de pessoas que haviam morrido. Certo. Alguns até aqui em São Paulo, né? Vários, aqui em São Paulo vários. Foram os que eu mais ajudei. É. Teve o Zé Sereno, a Sila, companheira dele, o irmão dela, que também era cangaceiro, marinheiro, Balão, Criança, Cearense. Os nomes são ótimos, né? Balão, Criança, Sereno. Os apelidos geralmente tinham uma razão. Tinha uma razão, Tinha imagina. uma razão. De onde vem essa palavra cangaço? Cangaço. Vem da canga? Como é que é? Isso, ela tem várias origens aí, vem de longe. É. Mas a mais usual é a canga do boi, né? canga Aquela do boi. a junta de boi, É. e você bota aquela asta de madeira para puxar o carro, puxar ou o carro. engenho, É. ou trapiche, qualquer serviço que o boi... Qualquer serviço que o boi tem que E fazer. aí toda aquela equipagem deles na costa, né? Carregava aquilo para onde ia. Fora, no ONU, né? Tá abaixo Tá abaixo de toda aquela armação lá. A origem do cangaço, do cangaceiro, remonta a quando? A gente tem ideia sempre do Lampião, tal, mas deve ser anterior. Ah, sim. É? Se a gente analisar no decorrer da história, em muitas partes do mundo, bem antes, existiram esses grupos perambulando, isso na Ásia, na Oriente Médio, até mesmo na Inglaterra, porque não nos Estados Unidos. Exatamente. E aqui no Brasil também esses grupos. Agora, ele se acentua com essa... Com esse nome, mas já no início do século XX, né? Os bandos chamados de bandoleiros, nômades, né? tal, bandoleiros, né? Que eu discordo um pouco da origem do cangaço ser isso. Na realidade, quando os holandeses estiveram aqui que eu me refiro aqui no Brasil, lá no norte, de 1630, 1654, vieram os exércitos, eles trouxeram o pessoal das companhias das Índias e tal. Houve Jacó Rabi, um judeu, ele desertou das tropas e saiu com um grupo em torno de 30 homens e durante muito tempo ele assaltou principalmente engenhos de portugueses, e matou muita gente, roubou. Eu diria que esse daí foi um dos primeiros tipos de cangaceiros. Quem era a pessoa? Via saquear. Jacó Rabi. Jacó Rabi. Veja só. Bom, mas qual era o intuito dele fazer essas atrocidades? Assim, ele queria possuir bens ou para sobrevivência? Não, foi com a ideia, foi de roubar mesmo. De roubar mesmo, assaltar. Agora, a maioria dos cangaceiros, porque nós podemos... Os bandos eram os mais variados.
dependendo do líder. O líder geralmente era uma pessoa de mais posse que os outros. Nós podemos citar Senhor Pereira, podemos citar Antônio Silvino, e uma série deles. Eram pessoas, porque o sujeito que era líder de um grupo, ele tinha que armar aquele pessoal, ele tinha que dar roupa. Iniciar aquela turma toda. Ele não podia ser um miserável, um pobretão. Ele tinha que ter recursos para fazer isso. E o fato é que a imagem que se passou para o leigo, para o público, é de que o cangaceiro era um pobre, era um miserável. Nem então, sempre era, então. E não era. Os que participavam, os que entravam como recrutas nos grupos, eles sim, muitos eram pessoas desvalidas, não tinham recurso algum. Outra opção na tinha outra pessoa. O próprio Lampião tinha propriedade, né? Pedra. Ele tinha. Qual é a origem do Lampião, da história dele? Como é que... A gente poderia dizer que é um médio proprietário, pequeno proprietário. Eu e o meu professor, Almauri, a gente visitou lá a fazenda onde ele Sítio Passagem das Pedras. E como foi essa passagem dele de pequeno proprietário para cangaceiro? Vamos dizer? Ele foi levado pelo destino, eu diria. Foi forçado por uma situação. Ele não nasceu bandido. Os irmãos não eram bandidos, eram pessoas decentes, trabalhadoras, que foram forçadas a seguir um caminho que levou a família à desgraça. Curiosamente, Atílio, eu moro no Jardim São Paulo, aqui na cidade, né? Próximo à minha casa tem a última irmã de Lampião. Viva, está lá? Viva, está com 98 anos, vai fazer 99. A dona Mocinha, o pessoal aí fora, os outros povos, acho que nós somos atrasados, que somos bárbaros, essas coisas. Nós seguimos o que outros fizeram. Sim. Isso daí nós não inventamos. Sim, a gente não inventa essas coisas. Não. Em Angico, muita gente condena o tenente João Bezerra por ter cortado a cabeça dos 11 e tal. Olha, isso daí era uma regra, era uma norma. Né? Sabe por quê? Atílio, o motivo de cortarem as cabeças, você sabe qual era? Não, qual é? O soldado matava o cangaceiro, cortava a cabeça e levava para o seu superior. Ele era promovido. De soldado ele passava a cabo. Cuidado aqui, gente. Ia ser promovido. Tem gente de olho em promoção aqui, ó, cuidado. Se ele fosse cabo, passava a sargento. Se fosse sargento, passava a tenente. Levava a cabeça para provar. Era um troféu mesmo, era um prêmio. Né? E, desgraçadamente, o que você acha que aconteceu? Alguns infelizes, que não tinham nada de cangaceiros, tiveram a cabeça cortada e exibida. Matei um cangaceiro, perigoso. Inocentes morreram a conta disso. Exatamente.